obrigada por terem vindo, tá? Queria agradecer a presença de vocês todos. Esse é o nosso primeiro evento do RP Talks, que é uma iniciativa do nosso semestre, o terceiro semestre de Relações Públicas, de palestras e atividades em relação à área de comunicação e de relações públicas em geral, tá? Então, muito obrigada. Também queria agradecer o B-Hub por ter aberto esse espaço para a gente. Eu sei que não é para eventos, mas como nós estamos com duas empreendedoras aqui, eles fizeram uma exceção para a gente. E, queria agradecer mesmo por terem disponibilizado toda essa infraestrutura para a gente. Também queria agradecer nossos patrocinadores por terem dado para vocês as comidinhas que vocês estão comendo agora. A Loli, que fez esses cookies, os Healthy Bites, que fizeram os bombons, a Itza, que deu uma quantidade enorme de entradas para a gente. Na verdade, a dona está aqui, né? Obrigada, Maria. E, finalmente, a Biosans, que deu os kits, né, de skincare, que depois vão ser sorteados no final, para quem quiser, tá bom? E, por fim, eu queria agradecer as nossas convidadas, a Daniela Graicar. A Daniela Graicar está aqui, desculpa. Ela é uma baita... Pode me chamar de Dani também, se vocês quiserem, tá? Ela é uma baita profissional de relações públicas, abriu várias agências no ramo, então acho que ela tem bastante experiência para passar para a gente. E a Andrea Bisker, que também é uma profissional de comunicação, é CEO da Sparkoff, ela é palestrante também, então ela tem experiência na área. Eu tenho certeza que vocês vão passar muita experiência para a gente, então obrigada. E, finalmente, a nossa professora Yara, que conseguiu fazer com a gente esse evento com... A gente trabalhou muito juntas, né, Yara? Foi, assim, um processo, mas a gente conseguiu montar tudo. A nossa coordenadora do curso, a Simone, que abraçou essa ideia e fez com que a gente conseguisse passar ela para frente. Vão ter outros RP Talks para vocês. E o nosso diretor da Faculdade de Comunicação, que todos vocês conhecem. Obrigada, Rubens, pela presença. É muito importante para a gente, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisinha. Obrigada. E Rubens, tudo bem? Primeiro, né, parabéns pela iniciativa. Né, acho que é uma iniciativa super importante da área de relações públicas. Né, e queria agradecer a presença de vocês, de duas profissionais que seguramente, além de nos encantar, vai trazer boas informações. Elas têm experiência no chão da fábrica, em sala de aula, e têm experiência profissional, então, para nós, isso é super importante. Ok? Bem-vindas. Obrigada. Então, vou passar agora a palavra para as nossas convidadas, para elas conseguirem fazer a palestra que elas prepararam para a gente, tá? Obrigada. Bora, vou passar aqui. Acho que a gente passa... É por aqui? Acho que podemos falar aqui mesmo, sentada, né? Tá bem? Acho que a câmera está bem focada na gente, né? Vamos lá. Como é que a gente bota para ser o grandão? Pessoal, a Paola, que primeiro eu queria agradecer o máximo estar aqui com vocês. A Dani vai falar do filho dela, mas eu tenho um filho de 20, que está na GV, e tem um de 18, que acabou de entrar na SPM. Então, assim, uma delícia estar aqui com vocês, que tem... Na verdade, acho que tudo que eu faço hoje é para os meus filhos se orgulharem de mim, é o que eu mais gosto hoje, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. E eu vou me apresentar rapidamente. A Paola é minha vizinha de praia. E estamos sempre conversando. A mãe dela é super amiga minha e também é amiga da Dani. E quando ela me contou, aqui a dupla é bem bacana, porque a Dani ela tem uma agência incrível que faz eventos, que trabalha com live marketing, que trabalha com influenciadores. Ela vai contar para vocês. E a minha área é muito mais conteúdo. Então, eu trabalho com pesquisa de mercado, é mais ciências do consumo, se a gente fosse pensar um tema específico. Então, acho que a dupla vai ser boa. Quando a Paola me convidou, eu falei, eu tenho bastante coisa, conteúdo para passar, mas acho que a gente devia começar o primeiríssimo RP Talks, que eu acho que vai ser daqui para muitos, né? Então, parabéns já por toda a estrutura. É com a Dani, que eu acho que é a profissional do mercado, e quem ainda não faz aqui RP ou jornalismo vai ficar com vontade de fazer, tá? Porque
na minha opinião, é o futuro, cada vez mais. Então, eu vou me apresentar muito rapidamente, depois eu vou dar a voz para a Dani. Para onde que eu aponto? Tá aqui atrás? Peraí. Aqui assim? Será? Claro. E aí, super rápido. Hoje eu estou com 55 anos. Comecei, acho que com uns 18, pessoal, eu já sabia, eu ia fazer fonoaudiologia, então não sabia o que eu queria. E minha mãe, tinha 17, 2 meses antes do vestibular, falou, tem uma tal de SPM. Quando eu fiz SPM, a SPM era um bar, não era onde é hoje, era super pequenininha. Tem uma tal de publicidade, aí, comunicação, acho que tem a ver com você. E eu prestei, eu tinha me matado de estudar, obrigada, muito obrigada, para entrar na USP, e entrei na fono e larguei escondida do meu pai, fazia à noite SPM, naquela época as faculdades permitiam já no primeiro ano os alunos estudarem à noite, depois que não, que eu acho certo, porque os 2 primeiros anos é muito legal estar focado na aprendizagem. E aí ele me obrigou a trabalhar com 18, que foi muito legal. Eu era recepcionista de uma agência de publicidade e comecei a crescer. E com 23 abri minha primeira agência. Era uma agência de marketing de incentivos, que faz programas de incentivo para a área comercial, para a área de qualidade. Depois eu voltei a ser executiva, era executiva de uma empresa francesa de tecnologia para moda. Estava muito aqui na FAP, porque o assunto moda era com o Silvio na época, e a gente vendia o software que você tem, um CorelDRAW, uma designer de moda, era o que a gente vendia, máquinas de corte. Depois, voltei a ser empreendedora em 2004, eu trouxe um grande site de informação de moda chamado WGSN para o Brasil. Fiquei à frente da empresa 13 anos, então abri a minha chamada Mindset para poder fazer a gestão. Uma inteligência de mercado inglesa, então, que rastreava o que vai ser o futuro, comportamento de consumo, cores, formas. Era muito nova aqui no Brasil. Eu tenho a idade certa, porque era quando o Leão... Eu comecei essa terceira empresa quando eu estava grávida do Leão. O Leão hoje tem 18. E aí foram esses 13 anos, 600 clientes na moda, na área de publicidade, porque todo mundo quer entender hoje mais ainda, né? What's next? O que é o futuro em comportamento de consumo, enfim. E aí vendi essa empresa para esse grupo inglês, que é a Mindset. Fiquei à frente dessa empresa 2 aninhos. 2 anos depois sabático, que eu coloco lá um reset, que foi um momento de pausa e que eu recomendo em qualquer idade, né? Talvez vocês com 30, 30 e tantos, dar uma pausa, viajar, repensar, porque a gente entende que vocês vão ter mais de 15 profissões diferentes, né? Às vezes, hoje a gente está falando que a Estelode e a Nike têm o cargo de diretor de metaverso. Esse cargo começou há 1 ano atrás, não existia ainda. Então, muitas profissões que vocês ainda vão exercer, elas nem existem. Então, acho que a grande história aqui para dividir é um aprendizado constante. Eu tenho estudado muito, não paro nunca. O Dani também é uma lifelong learning. Aí, em 2017, quando acabou meu non-compete, non-compete é quando você não pode trabalhar dentro, você vende a tua empresa e você tem uma cláusula que não te permite trabalhar durante certo tempo naquele mercado concorrente. Aí eu abri a Sparkoff, representando uma outra plataforma de inteligência de mercado. O que eu faço hoje? Na Sparkoff, a gente antecipa drivers de mudança. Só para terminar, o que eu fiz? Vários cursos rápidos, em várias escolas que você tem hoje, Perestroika, Aerolito. Eu fiz pós em Ciências do Consumo, fiz pós em Marketing. Acabei de terminar uma pós, porque a gente é Mimi Cocó aqui, ela já fez há alguns anos, que é para me tornar conselheira de empresas na Escola Sampo. Então, assim, a gente não cansa, né? Vocês têm que estudar para sempre, tá, galera? Escolher uma coisa legal que vocês curtem estudar. No meu caso, quando eu entrei na WGSN, eu encontrei minha paixão. Era com 37 anos, eu lembro bem, porque, de novo, a gente lembra marcas
que são memoráveis nas nossas vidas, uma delas é nascimento de filho, né? Então, faz 18 anos, e aí eu entendi, eu estava antes no chão de fábrica, vendendo tecnologia, e eu passei a estar no processo criativo, no processo de pensar, no processo de planejamento. E aí fiquei, e foi dali que eu entendi que era isso que eu gostava de fazer, que é o meu trabalho. Eu colaboro para que as pessoas e que para as empresas consigam antecipar movimentos de mudança para poder estar à frente dos outros e sobreviver num mercado que é extremamente competitivo. A Sparkov, ela faz 4 entregas, eu faço reportes de tendências. Se vocês forem no Instagram da Sparkov, tem lá vários. Então, por exemplo, o futuro do sexo, que é o sexo hoje como bem-estar. Aí tem da alimentação, tem marcas que causam, que é sobre ESG. Então, vocês podem lá dar um download, é gratuito. Sessões inspiracionais, que é sobre palestras e sempre olhando com um olhar para o futuro. Projetos bespoke, que a gente, por exemplo, um banco quer entender qual o futuro do mercado de luxo. Ou uma plataforma quer entender para a geração Z o que é mais importante dentre as várias plataformas de mídias sociais. E Trend as a Service, que eu monto um hub de tendências dentro da empresa e para a gente constantemente rastrear o que tem de novo, inovador, e dar informação para quem? Para a galera que trabalha em Consumer Insights dentro das empresas, para a galera que trabalha com inovação, e nas agências é para os planejadores. É com esse público que a gente fala. E, basicamente, é isso que a gente faz. A gente tem que olhar para o que está rolando no social, na tecnologia, na economia, no ambiente, na política. A gente chama de STEEP. Então, a gente olha para o contexto. Por exemplo, faz diferença eu entender que hoje uma menina como a Greta Thunberg está fazendo a diferença, está mobilizando vocês? Faz diferença eu entender que cada vez mais, para a geração Z, que é a geração que vocês estão, é mais importante o que as marcas estão fazendo para deixar o mundo, para não derreter o planeta? Então, é importante eu olhar na política o que está acontecendo, e o nosso trabalho é olhar para tudo isso, e depois a gente desce, a gente chama de trickle down, toda essa informação, e entende, dentro disso tudo que eu estou vendo, é o rastreamento de tendências. O que aquilo faz sentido para aquele cliente? Então, isso é o que a gente faz. E, basicamente, eu já mostrei a outra, né? Mas eu e a Dani fomos no SXSW, que é um baita festival de inovação que rola em Austin. Essa é uma outra, viu, Paola e time, que a gente pode fazer para vocês, que é o download do que for. Mais de 1000 e tantas palestras que rolaram nos 10 dias. Amy Webb, que é uma futurista espetacular, ela é professora da New York University, e ela tem vários materiais gratuitos, a gente pode passar depois para vocês. Ela começou a palestra dela mostrando essa imagem. Quem já prestou atenção, eu já tinha ligado os pontos, né? Mas, basicamente, o trabalho que eu faço, o trabalho que a Dani faz, como é que a gente antecipa? A gente conecta os pontos de todas as informações que a gente enxerga, porque a gente desenvolve um olhar para enxergar os espaços em branco. O olhar da gente, ele vê os espaços que estão em preto. É difícil a gente enxergar. Muitos briefings que vocês vão receber na vida vai ser sobre: Dani, Andréa, eu queria entender quais são os espaços em branco que tem aí no mercado para a minha marca prosperar. Só que quando a gente conecta os pontos, é possível enxergar o que tem por trás dessa imagem. E uma vez que eu vejo, aqui no caso aqui a Vaca, ela começou a palestra dela no SX mostrando essa imagem e dizendo: gente, agora a gente precisa reperceber. A gente chama de quebra de paradigmas, tá? É fundamental a gente ter um segundo olhar, ampliar a nossa visão. Esse é o nosso trabalho na Sparkov. Então, a gente colabora para que os clientes consigam ampliar o olhar deles, enxergar aquilo que está por trás daquilo que aparentemente está mostrando, porque a gente tende a olhar sempre para os mesmos lugares. Então, a repercepção, ela começou o festival falando sobre isso, a gente ficou super feliz, porque é o que a gente vem falando, que é conseguir quebrar paradigmas, conseguir ampliar o olhar. Então, é a capacidade de ver e tomar conhecimento de algo novo, a partir de informações existentes, percebendo que as outras pessoas não tinham percebido antes. E tem uma tendência forte que, assim, quando você
vê alguma coisa que você desgosta, olha de novo. Talvez tenha aí alguma coisa nova para você prestar atenção. Então, basicamente, esse é o trabalho da Spark, eu vou antecipar esses drivers de mudança. E antes de passar para a Dani, tem um assunto só que é o principal que eu queria trazer para vocês, que é assim, vocês estão com a bola toda hoje. Eu trabalho muito com paradigmas que são modelos mentais, crenças limitantes, e a partir de a gente presta atenção nos movimentos que estão quebrando essas crenças limitantes. O que sempre foi a princesa dos olhos? PP, publicidade, comunicação. E hoje, comunicação corporativa, o trabalho de vocês é fundamental. Dani vai falar mais sobre isso, mas para mim esse é o grande paradigma. Por quê? Porque hoje, como eu comecei falando, vocês prestam atenção nas mudanças, no que a marca faz por vocês. Só que quando a gente comunica produto, a gente comunica algumas outras vantagens, e a marca hoje precisa ela se comunicar, ela precisa contar o que ela está fazendo. A Magalu precisa contar sobre o estágio para pessoas pretas que ela está fazendo para melhorar a diversidade. A Natura precisa contar o que ela está fazendo para o meio ambiente. E quem trabalha com isso é a comunicação corporativa, é o RP, é toda essa galera que está por trás, e na minha visão, é o que vai crescer cada vez mais. A verba nas empresas está aumentando, o endomarketing, que a Dani trabalha super bem. Então, depois que a Dani apresentar, se der tempo, esse é um debate que eu queria trabalhar com vocês, e só dizer, vocês estão na área certa, vocês estão com tudo, vocês vão bombar. Agora, para mandar currículo é para a Dani, tá? Não é para mim. Dani, vou passar a bola para você. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bora lá. Opa! A responsa, hein? Obrigada, Dea. E, nossa, é muito gostoso estar aqui. Eu me teletransportei nesse momento para o primeiro semestre da Faculdade de Jornalismo, quando veio uma pessoa de Relações Públicas conversar, e eu olhava e falava assim, gente, estou na faculdade errada. Tipo, não era jornalismo que eu queria fazer. Era isso, era relações entre as pessoas, era evento. Naquele momento, eu falei, preciso arranjar um estágio nesse negócio. E comecei, no segundo semestre, a fazer um estágio numa agência de PR, onde, nossa, fiz de tudo ali, de tudo, tudo, tudo. E aquilo me falou, você está no lugar certo. Tudo é assim, é passar café, é café, tudo, tá? tudo. Vocês Varrer, abertos para tudo, abertos para tudo. Acho que hoje não tem mais esse varrer e café, né? Mas era tudo. E hoje não tem mais escritório, né, Dan? Hoje não tem mais nenhum escritório. Mas foi revolucionário, assim, ouvir, entender, saber que aquilo existia. Vocês já sabem, já estão fazendo, então vou contar um pouquinho de mim, mas... Bom, eu sou jornalista, fiz administração depois, então fiz jornalismo na PUC, fiz pós em administração no INSPER, fiz um pós-MBA, que a Andrea falou, que a gente adora, de mulheres só em conselho de administração, então tenho esse meu lado ativista, assim, sou feminista, tem muita mulher aqui, né? Graças a Deus. Então eu fico assim, sabe, lidere como uma garota, porque dá para liderar. Abri minha primeira empresa com 19 anos, não recomendo, experimentem, errem no lugar dos outros, mas se abrirem, aí vocês entram lá no Aladas, que é o meu movimento para apoiar mulheres a empreender, e aí eu ajudo. A gente tem bastante conteúdo gratuito lá no site, porque empreender é uma arte, né? Abrir uma empresa é liderar pessoas, é saber a parte financeira. A última coisa que você vai fazer é o evento em si, o texto. Você vai fazer uma porrada de outras disciplinas. Foi aí que me deu a certeza de que faltava a faculdade de administração, que eu fui fazer para buscar o que me faltava como jornalista. Então, o Aladas é o bebê, André aqui no meu conselho também no Aladas, e super atuante lá. E a PROS, eu abri ao longo desse ano, foram 11 empresas, 6 de comunicação. Então, comecei ainda numa época em que as disciplinas de comunicação eram muito separadas, fragmentadas. Então, abri com 19 uma agência de RP institucional, advisor de marca, fazia media training, bem louca, né? 19 anos. E essa agência foi super legal. Depois de 2 anos, eu abri uma de conteúdo, porque eu amava escrever. E essa agência também foi muito boa. A gente fez... Todas estão vivas em outro formato, eu vou explicar. Aí fiz 25 revistas customizadas, portais, estava nascendo a internet, então aproveitei bastante para surfar nessa onda do digital e rechear portais. Então, rechear o UOL, rechear o IG, rechear os portais com conteúdo de marca e conteúdo
meu também, conteúdo proprietário, e várias customizadas. Customizada de vinho, customizada de carro, de luxo, de moda, de cartão de crédito, revista da Avon, revista do Santander, revista do Walmart. Aparecia e eu falava, putz, vamos aprender. E os próprios clientes foram me dando também desafios novos. Eu fui agarrando na vida. Então, a Avon falou, se você abrir uma agência de endomarketing, eu passo para você as campanhas de endomarketing. Eu falei, bom, bora, vamos abrir. Abri, então, a Endorfina, que foi a terceira empresa, que era uma agência de endomarketing, fazendo campanhas de endo. Depois, uma de eventos, uma de brand PR, que, putz, peguei a conta da Mondelez, com 33 marcas. Então, Biz Club, Social, Trident, foi uma bela lição de vida. E festivais de música, então, Rock in Rio. Isso foi me levando para o mundo de eventos. E aí, na de eventos, acabei comprando uma agência de eventos para incorporar e começando a fazer esses eventos. Fazer evento interno, como convenção de vendas, e evento externo também. Enfim, Paola, você viu, você me achava legal, né? Ela é bem legal. Então, assim, eu juntei essas empresas em 2015 e fiz a PROS. A PROS é uma agência de comunicação. E, por último, então, essa sou eu, estudante eterna, agência, o Aladas, que é onde eu realizo esse lado mais feminino. Sigam a gente, pessoal, é muito legal, Aladas. Sigam, deem ideias também, mandem conteúdos, porque é uma barra, né? Criar todo dia conteúdo bacana é difícil. E o OB, que é um selo que chama Women on Board, que certifica empresas que têm que tem 2 mulheres no conselho de administração ou consultivo. E foi legal, foi uma brincadeira, assim, e hoje a gente certificou 98 empresas, vamos bater a 100 daqui a pouco, e são 100 grandes, então também me permitiu realizar esse outro lado, que é fazer o que a gente chama de peer pressure, né? A pressão para que as empresas se sintam mal de não ter pelo menos 2 mulheres no conselho, porque não traz diversidade, não é só para dar oportunidade para mulheres, é porque a gente realmente acredita que o posto mais alto de uma empresa é o conselho, a gente acha que é o CEO, mas não é, quem manda no CEO é o conselho, então o conselho tem que ter essa diversidade, senão a empresa inteira não tem esse drive de diversidade dentro dela. E, por último, não menos importante, talvez mais importante de tudo, sou casada com o Márcio, tenho os gêmeos Theo e Thomas, de 11 anos, e o Caio, de 18, que está na faculdade também, na GV. E, assim, quando eu abri a PROS é uma agência de comunicação PR-oriented. Então, tudo para nós só faz sentido se gerar PR, se gerar uma história para contar, se alguém achar aquela história bárbara, aquela história atual e falar da marca. Porque produto pelo produto, não acredito mais, ninguém vai comprar esse creme ou aquele outro creme porque é mais especial. As pessoas querem comprar histórias de marca, elas querem entender por que essa marca é mais especial que a outra. E quando a gente fala em PR-oriented, e não só uma agência de RP, hoje em dia eu não acredito mais em press release, nota, acho que isso é função, isso é meio, isso não é fim. Então, paramos de atender os clientes que só queriam isso da gente, só queriam, putz, quero sair no valor, quero sair na folha, quero sair... Ok, mas o que mais? Sim, é importante a imprensa tradicional, sim, sou jornalista, acredito na formação, na informação legítima, criteriosa, acredito. Mas é mais do que isso, né? Influenciar pessoas hoje na tomada de decisão é muito difícil, eu vou explicar para vocês. O nosso time hoje está defasado aqui, cada semana é uma semana, né? São 93 pessoas hoje, e a gente cria, produz e amplifica projetos. Por quê? Porque tem muita agência que só cria, tem muita gente que só produz, tem muita agência que só amplifica, que é o PR clássico, e a gente gosta de criar nossas próprias ideias, criar nossas próprias histórias e tirar essas histórias da rua e dar voz para as pessoas que estão participando dessa contação de histórias. E dá bastante mulher, é isso mesmo? 75% né, da agência são mulheres, na batalha aqui por diversidade de raça, que a gente ainda tem 7% só, mas estamos aí na batalha proativa por isso. E, assim, acho que reflete um pouco da faculdade de vocês, porque RP, putz, assim, não é nem questão de procurar, vem muita mulher, né? Então, e muita mulher boa. Então, acho que foi indo, sabe? Foi no flow, mas a gente não pode deixar ir no flow. Agora eu estou procurando homens e procurando negros, assim, gays aqui, acho que já 40% da agência, então acho que tem um pouquinho de tudo. E quando a gente pensou um pouco sobre o que é PR, acho que hoje em dia é menos public relations, né? E é mais people relations. É entender de gente, é entender o que faz o olho de uma pessoa brilhar por trabalhar com você, por comprar um produto seu,
É o que faz uma pessoa decidir estar com essa marca e não com a outra. E hoje a gente atua para essas marcas, isso também acho que foi uma mudança de vida, né? Eu tinha 65 clientes, 100 e poucos funcionários, 2 escritórios, São Paulo, Porto Alegre, vivia numa loucura, até que comecei a entender, cara, hoje não é sobre isso. Hoje não é sobre ter 70, 60 clientes, porque a comunicação está muito complexa hoje em dia. E criar uma boa reputação para uma marca, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, não é mais, como eu disse, sobre escrever um texto. É tão complexo que, para você ser relevante para uma marca, não dá para ter 70 clientes, 80 clientes. Eu trabalhei estagiando para uma empresa que tinha, sei lá, 200 clientes. Só que, no fim do dia, você fica mais apagando incêndio do que, efetivamente, construindo uma coisa legal. Eu chegava no fim do ano e falava, o que eu construí? Eu espremia e não vinha. Então, veio também essa coragem de abrir mão de 40 clientes, antes da pandemia, soubesse que vinha a pandemia, né? Depois deu um frio na barriga, você fala, meu Deus, abrir mão de 40 clientes, mas abrir mão de quem não dá valor, de quem não enxerga o PR do jeito que a gente enxerga, de quem não acha que o PR vai transformar a reputação de uma marca e gerar vendas. Aquilo, para mim, não fazia sentido mais, atender aquelas marcas em que a gente era mais um, sabe, que implorava por uma reunião, o cara não tinha nem tempo de fazer uma reunião com a gente em 2, 3 meses. Então, certamente, a gente não era um player tão relevante na construção daquela marca. Então, abrimos mão de muitos clientes e ficamos com aqueles que, efetivamente, entregam, acreditam, dão confiança para a gente poder trabalhar. E isso foi muito legal, porque hoje a gente é maior do que a gente era com aqueles outros clientes, mas medindo a satisfação desses clientes e conseguindo, de fato, fazer diferença na história deles. Então, medir satisfação, a gente faz o bom e velho, não sei se vocês estudam ele, o NPS, né? O Net Promote Score. Então, você contrataria essa agência? Só o 9 ou 10 contam. O resto é para baixo. 9 e 10. Então, você tem que tirar nota 9 e 10, você sabe, vocês estão na faculdade, vocês sabem que tirar nota 9 e 10 não é fácil. Requer um baita de um esforço. E se requer um baita de um esforço numa prova, numa relação, né, quem namora sabe, quem casa sabe mais ainda, é todo dia. É todo dia construindo uma relação relevante. Porque é fácil você tirar 10 num evento. Eu quero ver você tirar 10 num evento e numa relação diária ali. Acorda, conversa, dorme. Acorda, conversa, dorme. Os nossos clientes são de todo dia, né? Clientes always on. E para você ser always on brilhante, nota 9 e 10, na minha visão, pelo menos quando meus filhos me perguntam o que você acha, mãe, eu falo, nota 9 e 10 está ótimo. Para você ser nota 9 e 10, é difícil. Mas era o que a gente queria. Era o que eu queria como pessoa, para não passar o ano e falar quantos incêndios eu apaguei. E sim, quantas coisas legais, quantos cases eu pus na rua, quantos prêmios a gente ganhou. A nossa indústria de comunicação, às vezes, tem muito do prêmio. Eu sempre fui avessa ao prêmio. Eu falava, nossa, esse povo só pensa em prêmio. Prêmio, no fundo, eu mudei isso ano passado, tá? Depois de 23 anos de agência. Falei, cara, ele celebra, ele é quase um laço que a gente faz ali no trabalho. A empresa precisava disso, a equipe precisava daquilo para o próprio currículo. Então, essa foi uma mudança de drive. E tudo isso, assim, o que eu penso, assim, um pouco do que eu vou falar para vocês é o que a gente entende hoje na PROS, né? E espero que sirva para vocês refletirem sobre o papel de vocês, que, como a Andrea falou, cara, eu acho que é um papel muito mais relevante do que muita gente pensa. Eu acho que o PR, ele graças a Deus, ele está protagonizando muito mais as verbas de comunicação e a atenção do que era na época que eu comecei. Então, a gente está sendo chamado para pensar a ideia, chamado para pensar o briefing. As pessoas estão entendendo que, se a gente cuida de RP, a gente cuida de reputação da marca. Então, não adianta pensar uma ideia super bacana, incrível, que vai para a rua, mas que depois vai dar um baita de um ruído, um cancelamento, né, como a gente fala hoje. Aí você chama a agência de PR para arrumar. Era sempre assim. Para mim, era chama a agência de PR para dizer que essa ideia é boa. Às vezes, eu nem achava a ideia boa, mas tinha que dizer que era boa. E chama a agência de RP para resolver o problema com aquela ideia mal arrumada, ruim no contexto, às vezes desatualizada, às vezes preconceituosa, aquela ideia vai gerar. Então, às vezes, eu já chegava e falava assim, quem vai cuidar dessa, quem vai ser o porta-voz de crise para a gente já treinar? Aí o cliente falava, mas por que você acha que vai dar uma crise? Eu falei, não acho. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar uma crise. Eu divulguei uma vez um ovo de chocolate na Páscoa, que dentro vinha com adesivos, gorducho, assim, vinha com um monte de adesivo de bullying. Eu falei, gente, mas quem aprovou isso aqui? O jurídico aprovou esse ovo de Páscoa? Estou falando gigante a marca.
Aí a pessoa, não, acredita na gente, é para as pessoas colarem nos outros. Eu falei, gente, isso aqui é rotular o bullying, a gente está pagando pelo bullying. Eu falei, eu sugiro que a gente lance esse ovo numa cidade só, para a gente poder entender como é que repercutiu antes de lançar em São Paulo. Aí lançamos numa cidade, deu recall de ovo de Páscoa, uma baita de uma crise, e hoje em dia, com social media, as crises não ficam guardadas no banheiro, né? As crises vão rapidamente para a rua. E aí a gente tem que gerenciar e arrumar. Então, não vim falar de crise aqui, vim falar de construção de reputação. E antes, quando eu fazia RP, era muito fácil, né? A gente via uma coisa na TV, a gente ia na loja comprar o que a gente viu, e a gente contava para os amiguinhos que aquele negócio era legal. Hoje em dia, reputação é uma jornada de encantamento. Tudo tem que ser especialmente costurado e pensado. Então, para eu tomar uma decisão de compra, eu sou esse ser humano aqui, não sei vocês. Eu leio nas mídias sociais, eu vou no Google para ver o que as outras pessoas falam. Aí eu vejo, no Reclame Aqui ou as estrelinhas, eu vejo se aquilo é de verdade, não. Eu vou na loja física só para viver uma experiência, para ver. Não é para qualquer coisa, mas você vai comprar um carro, vai comprar uma televisão, vai comprar uma coisa, até um tênis. Eu vou lá, confiro. Aí eu vejo se a experiência foi legal, eu vejo o que as pessoas estão falando. Eu vou na loja online que o preço é melhor e vai me gerar alguma coisa, algum benefício. Aí eu tenho a experiência de pagamento que tem que ser boa, a logística, a entrega tem que ser boa. O unpacking, né, o unboxing tem que ser uma experiência legal quando chegar na minha casa, senão não me surpreende mais. E aí eu vou dizer se eu gostei ou não gostei. É uma baita jornada de encantamento, mas, para nós, PR, uma puta oportunidade. Porque tudo isso aqui pode gerar uma oportunidade de PR. Tudo isso aqui, se a gente olhar como oportunidade, aí vem um pouco da vaca lá, né? Reperceber e não achar que isso aqui é um problema, achar que isso aqui é uma puta oportunidade para quem gosta de construir marca. Então, é um ecossistema totalmente descentralizado, mas totalmente interligado. Não dá para você ser bom em uma coisa e ser péssimo na outra. Não dá para toda experiência de marca ser boa e sua logística ser péssima, o negócio não chegar no prazo que você quer. Então, as marcas estão expostas para o bem e para o mal. E aí, acho que esse é o principal, ele desconfigurou um pouco ali, mas é o principal slide para a gente trabalhar hoje como PR, que assim, é entender o contexto do mundo, é entender as conversas. A gente assina, por exemplo, a Sparkov, a gente assina a Stylus, que é o que a Sparkov traz. Porque eu tenho que saber quais as próximas conversas, quais as conversas que, no momento, estão dando mais... Ibope é coisa velha, né? Que estão dando mais audiência. Quais as conversas, os new talks, a gente fala. Quais os comportamentos em ascensão. Quando a gente entende contexto, a gente também tem que entender muito do cliente para extrair desse estudo qual que é a verdade de marca. Então, o que aquela marca, o que a gente falou aqui, não adianta mais você ser um bom produto. Então, o que você defende? Quais as suas causas? Qual a verdade da sua marca? Seu produto é bom ou não é bom? Porque assim, as pessoas querem o que é de verdade. E a gente tem que entender qual é a intersecção entre essa verdade de marca ou verdade de produto, e é nessa intersecção entre o contexto e a verdade de marca que nasce uma baita oportunidade de PR. Então, hoje, o nosso trabalho é muito mais sobre alinhar, e eu pus ali, as iniciativas, né, tudo que a marca está fazendo, tudo que está acontecendo, com a narrativa. Então, a gente tem que ter criatividade, tem que pensar como é que a gente conta essa história, quem conta essa história, e como é que a gente vai amplificar isso aqui. Então, qual que vai ser o branded content, o own content, a imprensa, influenciadores, porque senão também não adianta nada você criar uma história super legal que, de novo, vai morrer no banheiro. E é nessa hora que a gente começa a construir reputação. Então, não sei se vocês têm esses dados, mas eu trouxe aqui uns dados da Havas. 48% dos conteúdos produzidos pelas marcas são considerados irrelevantes. Então, as marcas ficam brincando de produzir conteúdo, de gastar dinheiro, mas irrelevantes. E 75% das empresas poderiam desaparecer sem deixar nenhum rastro. É muito difícil você construir reputação numa era assim, em que tudo é descartável, em que as pessoas acabam falando, não, isso aqui para mim é menos. Então, como é que a gente faz um cliente se destacar no meio de tanta coisa legal ou de tanta concorrência que está acontecendo? Eu peguei também esse extrato de um baita estudo, então, as razões para o consumidor confiar nas marcas. Isso mudou muito nos últimos anos. 69% dos brasileiros, aqui é Brasil e a bolinha ali é mundo, tá? Tem preocupações crescentes em relação aos produtos. Então, assim, a gente confia nas marcas que têm preocupação com os seus produtos. A gente confia nas marcas que têm preocupação com o consumidor. E a gente também quer escolher marcas que têm preocupações com o impacto
na sociedade e no meio ambiente. Então, cada vez mais, e a geração de vocês mais e mais e mais, vai acabar topando pagar um pouco mais por produtos que se mostrem responsáveis, que se mostrem ativistas, que se mostrem apoiadores dos próprios funcionários da empresa e também do mercado consumidor. Tem uma plaquinha, né, que vocês vão ter que me sinalizar, assim, porque eu não quero me estender, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, porque eu tenho jeitos rápidos, médios e velozes da gente falar a mesma história. Estou aprendendo um monte. Vocês estão aprendendo, pessoal? Sim. Acho que o grande desafio hoje é fazer o tempo de vocês valer a pena, né, gente? Então, assim, para a gente tem que ser bom, para vocês tem que ser bom. Então, assim, se tiver boring, vocês me avisam. Mas estou tentando juntar aqui uma série de coisas que eu acho que podem valer a pena na vida de vocês de verdade. Então, PR hoje, na minha visão, isso aqui tudo é na minha visão. Então, eu vou parar de falar na minha visão, porque a apresentação inteira é na minha visão, tá? É o que eu falo para a minha equipe e, de coração aberto, falo para vocês. Mas não é uma verdade absoluta e vocês vão aprender na outra aula que é tudo avesso e está tudo bem, porque tem espaço para todas as opiniões hoje em dia. Então, essa é a minha visão. É complexo, porque é muito sobre entender de negócio, porque a gente tem que entender do negócio. Não adianta você fazer uma história linda que não vende produto, gente. Tipo, a marca vai fazer uma vez só e não vai te contratar nunca mais. Então, é sobre entender do business, é sobre entender de confiança e propósito. Então, a gente tem que reforçar essa perspectiva de propósito da companhia, mostrar que a empresa tem. É o walk the talk, né? É o famoso falar a nossa própria verdade, que é conectar a empresa com essas conversas atuais e o contexto, e é ter consistência. Acho que a grande dificuldade hoje em PR é ter consistência. As pessoas vão lá e fazem uma história legal da marca, e depois a história morre, a história não reverbera. Então, o que eu resolvi trazer para vocês hoje, para valer mais a pena do que falar da minha história de vida, é falar um pouquinho sobre influência. É sobre squad digital. E como é que a gente cria uma rede de influência para uma marca? E acho que, para nós, na agência, é tão fresh isso. A gente usa influenciador desde 2010. Usa é um verbo errado, né? A gente contrata, a gente pluga influenciador, a gente constrói história junto com o influenciador desde 2010, quando a gente começou a trabalhar com a Mondelez, e quando esse mercado começou a explodir de verdade. Mas as coisas mudaram muito recentemente. Eu estou trazendo para vocês uma visão do que a gente tem feito na agência, que eu acho que pode servir para vocês, a partir de hoje, já começarem a pensar como é que a gente trabalha com social influencers. E aí, vem um pouquinho... O Google criou essa metodologia dos 3Hs, né, do Hero, Hub, Help. Não sei se vocês trabalham os 3Hs aqui em alguma disciplina, mas isso é sobre consistência. E toda vez que a gente vai construir uma estratégia de comunicação de marca, a gente cuida para que o ano dela tenha os 3Hs. E eu vou explicar para vocês o que é isso, né? O ano. Os 12 meses do ano. Para a gente não ficar no grito, o grito é o seguinte: o always on, que é o dia a dia de comunicação, ele é 70% da nossa energia. Porque não tem como uma marca fazer um baita evento legal ou um baita projeto legal se ela não tem um dia a dia bem resolvido. Então, 70% da energia eu coloco hoje no dia a dia do plano de comunicação para que ele seja o mais criativo dentro do dia a dia, né? A gente não consegue ser... Mas trago de novo para a analogia de um namoro ou de um casamento. O dia a dia é 70% da energia que a gente tem, porque a viagem ela é 2 vezes por ano. O dia a dia que a gente tem que colocar energia para não saturar, para não ficar cansativo. 20% é o que a gente fala que são os calendários de marca. Pô, o Natal é sempre em dezembro. O Dia dos Namorados é sempre 12 de junho. A Páscoa está sempre lá em abril. Muda um dia ou outro, mas está sempre lá. E as marcas deixam para planejar essas datas super em cima da hora. Então, como é que a gente pode já planejar as coisas e deixar super organizado isso para não perder tempo, para não ser o último da fila? Ou para falar, o que dá para fazer agora? Né? Os clientes começam, o que dá para fazer agora? Não, pô, se a gente tivesse planejado o Natal 6 meses antes do Natal, dava para brilhar mais no Natal. Porque no Natal todo mundo fala. Todas as marcas querem vender no Natal. Então, é muito difícil você brilhar no Natal. Ou você começa antes, ou você vai ser mais um na multidão. E, às vezes, eu até falo, puta, a ideia está tão ruim. Não faz nada. Às vezes, é melhor fazer nada. Guarda essa verba para brilhar. E aqui, o Hero, que 10% da energia, mas é um grito muito bacana de marca, é o seu momento. É o momento do evento da marca, né? É o momento em que a gente vai fazer uma coisa e ninguém está fazendo. Ninguém é difícil, né? A gente mora no Brasil, São Paulo, todo mundo está fazendo coisa o dia inteiro, tem evento todo sábado. Mas é um momento em que a gente pode brilhar muito mais.
E aí, pensando um pouquinho em marketing de influência, hoje é o formato preferido das marcas. Hoje é um formato em que, cara, eu acredito muito no marketing de influência, mas no marketing de influência bem trabalhado, porque vocês devem formar a ideia de vocês sobre um produto ou outro via influência, né? Vocês são influenciados. E aí eu vou falar influência, que não é celebridade, eu vou falar influência. Vocês, certamente, eu tenho um grupo de mulheres que eu influencio. Se eu falar, eu estou indo para... A Andrea, por exemplo, ela colocou num grupo que a gente tem de 240 mega CEOs, CFOs, executivas, mulherada power. Ela colocou, sexta-feira, a gente vai fazer um encontro com a Carla Madeira para discutir um livro. Quem vai? 1, 2, 3, 4. Gente, é todo mundo com uma agenda apertadíssima, mas ela tem influência. Então, quando ela coloca um convite na sexta-feira, às 11 da manhã, péssimo, a mulherada vai lá e fala, vai ser legal. Porque ela tem influência, porque ela tem um repertório, porque ela já mostrou que ela faz coisas legais. Então, se esse evento aqui for legal, o segundo fica mais fácil ser legal. Porque as pessoas já vêm mais abertas a ser legal. Então, a nossa responsa aqui é fazer o primeiro evento ser legal. Ai, meu Deus, porque vocês têm que querer vir no segundo. E, assim, por que o marketing de influência é uma crença que eu tenho de que funciona? Né? Porque 66% dos consumidores lembram mais de anúncios feitos com influenciadores locais. E eles também têm um aumento de 71% dos gastos previstos em marketing de influência. Então, se a gente toma a decisão assim, e as marcas já disseram que vão investir mais em marketing de influência, é bom a gente entender como é que faz esse troço. E 85% das empresas concordam que trabalhar com influenciadores traz resultado que nenhum outro tipo de comunicação digital traz. Então, estou trazendo dados aqui de mercado, né, do Meio Mensagem, da Kantar, pesquisa, para a gente entender. Só que eu vou te falar novos desafios. No Brasil, tem mais de 500 mil influenciadores com mais de 10 mil seguidores. É gente pra caramba. E cada dia tem mais alguém que vira influenciador. Então, a gente tem 3 desafios aqui. Como escolher, como usar melhor, e usar, de novo, não sei se é o melhor verbo, mas é o que eu coloquei, e como provar para a marca que aquilo deu retorno. Então, como escolher, 33% das marcas encontram dificuldade para escolher um influenciador certo. Como usar melhor? As pessoas não vão conhecer o conteúdo pela sua marca, mas sim a marca pelo conteúdo. Então, é difícil você bolar conteúdo que seja atraente. E, por último, 72% das marcas apontaram nesse estudo que tem dificuldade de comprovar. Tudo que você tem dificuldade de comprovar, marca multinacional, como é que o cara manda para o global a prova de que ele investiu 3, 4, 10 milhões nisso? Ele prefere pôr na Globo, que entrega para ele, ou no Google, ou na Meta. São reportes muito mais fáceis. Ninguém é demitido porque colocou no Facebook uma verba. Mas as pessoas acabam achando arriscado isso. Mas eu olhei um pouquinho para esse desafio de seleção e mensuração, e aí a gente passou 1 ano e 2 meses construindo uma metodologia para selecionar melhor e para mensurar melhor e comprovar os resultados. Então, essa metodologia que eu vou, en passant, colocar aqui, porque ela levaria mais tempo, mas eu queria dividir com vocês 5 passos para selecionar influenciadores, e acho que pode ser legal para qualquer evento, para qualquer coisa que vocês devam fazer. Ai, desconfigurou tudo. Eu tenho toque, gente, então eu olho e fico, ai, meu Deus, mas tudo bem, vai dar certo. Primeira coisa é pensar na marca que ela tem que ter um squad para o ano. Porque se toda vez você contrata um influencer... Explica squad. Squad, assim, como se fosse um esquadrão, né? Como se fosse um time. Então, assim, tem muita gente no nosso mercado que fala assim, eu vou contratar a Tata Werneck para falar desse puff. Amanhã ela está falando do Itaú, depois ela está falando de uma viagem, depois ela está falando... Essas pessoas, elas são contratadas o tempo todo para falar de vários assuntos, e acaba que você nem lembra mais. Você fala, nossa, ela falou de um puff, mas eu não lembro a marca do puff. Porque acaba sendo uma pessoa cara, acaba sendo uma pessoa que a gente chama de one shot, pum. Dei um tiro de canhão, porque é tiro de canhão, e acaba não sendo tão eficiente. Eu contrato essas pessoas também para vários eventos, mas eu estou falando aqui da estratégia de influência. É você criar um squad, e aí tem várias maneiras de formar esse squad, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O segundo ponto é você entender o tamanho daquele influenciador e qual vai ser o papel dele na sua estratégia. Porque a gente tem vários papéis. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma coisa muito simples, mas são perguntas que a gente precisa começar a responder para não contratar 10 influenciadores que falam com as mesmas pessoas e que cumprem os mesmos papéis. Isso é dinheiro jogado fora.
Então, quando a gente sabe os papéis, fica muito mais fácil a gente dizer quem é que serve para aquela estratégia, quem é que vai funcionar naquela estratégia. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse slide, a gente ficou, acho que, 6 meses montando. É simples, ele é simples, gente. É a boa e velha estratégia de funil, é a boa e velha, só que ela está montada de um jeito especial. Então, assim, não sei se está dando leitura aí para vocês, que eu vejo aqui de lado, mas ela ajuda muito vocês a pensar sobre essa estratégia. Então, é uma pirâmide de influência, mas ela é uma pirâmide que está trabalhada em massa e nicho. Massa é o seguinte, são as pessoas com muitos seguidores, são as pessoas que falam com muita gente, são as pessoas que garantem a evidência. E nicho são as pessoas que influenciam. Quando eu falei assim que a Andréa pôs um post e levou 35 pessoas, de 200 e pouco, do nada, na sexta-feira, às 11 horas, para fazer um evento, isso é influência. E você não precisa ser grande para ter influência, você precisa ter um percentual de influência dentro do público com quem você fala. E aí, independente do tamanho, do foco, massa ou nicho, você tem uma variedade de temas. Então, assim, qual que é o meu momento da marca? Eu estou lançando um produto, então eu estou apresentando aquele produto. Eu quero, talvez, conectar esse produto com algumas verdades, com algumas histórias ou com algumas pessoas. Eu estou na segunda etapa do meu funil. Eu quero gerar venda e estimular oportunidades e mandar essas pessoas para a loja. Eu estou na terceira etapa. E eu quero fidelizar, porque eu já convenci aquela pessoa uma vez, mas eu quero mantê-la na minha base. Eu estou aqui. E aí a gente colocou, então, o resumo de cada uma dessas etapas, mas, mais do que isso, qual é a rede que você deve usar, qual é o tipo de contato que você deve ter com essas pessoas para cada uma dessas etapas. O grande jogo, quando a gente vai trabalhar com influenciadores, então, é tentar responder para que eu estou contratando alguém, o que essa pessoa está servindo dentro da minha estratégia, qual que é o objetivo dela, e aí a gente vai completando esses papéis aqui. Tá? Então, o primeiro, pensar quem é que tem fit com essa marca o ano todo. O segundo, qual é o papel daquele influenciador e qual é o papel dele na minha jornada, no meu funil, porque eu posso usar ele em diferentes etapas. O terceiro, indicadores de audiência. Eu vou trazer para vocês, mas mais do que avaliar o tamanho do influenciador, a gente tem que avaliar o tempo inteiro se ele tem fit e se ele gera, de fato, uma audiência para a minha marca e medir. Eu vou mostrar para vocês alguns critérios que eu acho que dá para vocês trabalharem aqui. Eu uso essas ferramentas, a Air Influencer, que é brasileira, a Tagger, que é gringa. Eu uso essas ferramentas para cada um desses critérios aqui. Ou seja, não é tão fácil. Eu uso o Air Score da Air Influencer. Você joga um influenciador lá e ele vai dizendo para você, de 0 a 1000, qual que é a nota que essa pessoa tem. Ou seja, qual que é o engajamento que ela gera. Tá bom, tá perfeito. Depois, a taxa de engajamento. Então, eu vou mostrar para vocês. A Tagger, ela mostra para a gente o número de interações que as pessoas geram, porque não adianta nada. Por exemplo, você contrata a Giovanna Elbank, eu contratei já, para falar que a fralda de Huggies é ótima. Aí ela vai lá e faz um post, só que, gente, a audiência dela não é de mães, é de mulheres que acham a moda dela incrível, que acham legal ela ter adotado crianças, que acham legal o lifestyle dela, mas não necessariamente são mães. Então, a audiência, quando a gente joga na Tagger, e eu falo assim, eu vou falar com a Giovanna Elbank sobre maternidade, a ferramenta já diz para a gente qual que é o engajamento médio dela falando desse tema. Então, é muito legal para você não ter que arriscar a sua verba antes de contratar. A ferramenta já fala para a gente, olha, toda vez que ela fala de maternidade, cai o engajamento dela para X. Toda vez que ela fala de moda, sobra o engajamento dela para Y. Então, ajuda a gente a não gastar o dinheiro. Fala da taxa de crescimento. Fala das impressões estimadas, então, quantas pessoas costumam ver aquele conteúdo. Fala se tem fit com a marca ou não. Média dela em publi. Então, às vezes, tem gente que é muito boa no orgânico, mas, quando você contrata, putz, não performa bem. A ferramenta já me disse se ela performa bem no publi ou não performa bem. O score no tema e os dados demográficos. Aqui, depois, vocês podem ver. Então, em resumo, eu tenho 4 passos aqui, e eu vou medindo. E a gente ainda criou na agência uma planilha comunitária que tem 30 mil influenciadores e a gente vai alimentando todo dia, no dedo, na unha. Até tinha uma unhazinha aqui, mas eu tirei. Porque é na unha. É um trabalho humano para dizer, aquela pessoa ela se relaciona bem? Porque tem gente que é influenciador, que é super bom, mas é um inferno para trabalhar. A pessoa é ruim, sabe? A pessoa não cumpre, chega atrasado. São seres humanos que a gente está contratando. Então, eles também têm personalidade. Né? É criativo? Faz conteúdo bacana? Sabe fazer essa parceria? Tipo, a nossa relação prós, né, agência com eles, funciona bem? A diversidade, né, é uma pessoa que traz esse critério dentro dela?
ponto de atenção. Então, assim, puta, a pessoa não posta no dia combinado, a pessoa não tem empatia, não tem respeito. As etiquetas, que são as tags, que eu vou mostrar para vocês, as marcas com as quais ela já trabalhou, porque não adianta nada eu ser Havaianas, contratar uma pessoa que acabou de fazer uma coisa para a Grandene. Vai dar erro. E as especificidades dela. Eu tenho essa planilha bem completinha e a gente põe um farol, verde, amarelo ou vermelho, se vale a pena, se a pessoa passa no nosso crivo ou não. E aí eu trouxe para vocês, por exemplo, a Mônica Salgado, ela tem esse guiazinho dela, que é o Publi Sem Preguiça. Gente, é uma delícia você contratar um influenciador que vai passar dias pensando que conteúdo fazer para você, que não vai simplesmente postar qualquer coisa. Aqui, 2 que a gente trabalha bastante na PROS, né? Que produzem conteúdo. Então, putz, eu vou falar de sono, mas o cara deita, ele faz 3 vídeos, ele é cômico para fazer essa produção de conteúdo. A gente fez um de Balduco, de Panetone. É incrível a maneira como ele e a esposa, sabe, sentam, fazem o conteúdo, brilham, fazem edição. É muito mais... tem TikTok e eles reproduziram no Instagram, eu peguei aqui do Insta. Então, é muito legal você pegar um influencer que você vê que tem prazer em fazer aquilo, que sua, né? Que faz um trabalho que não é simplesmente eu e o seu produto, porque é óbvio que a audiência das pessoas não compra mais essa ideia. E aí, esse é o resumo, gente, espera aí, que é o dashboard. Então, a gente criou um dashboard, e para cada influenciador, esse é um modelinho, tá vazio, mas eu coloco o nome do influenciador, o que ele é, em que estado ele está, quanto deu o score dele na nossa ferramenta, de 0 a 1000, porque menos de 500 a gente não vai contratar, vai só trabalhar no orgânico. Qual é o tamanho da pessoa em cada uma das redes sociais? A gente vai falar de performance ali, tem vários drives de performance. A gente vai falar de gênero prioritário, então, para saber se fala com mulher, faixa etária, localização. A gente vai falar sobre aqueles critérios que eu mostrei para vocês de conteúdo e autoridade, então, sobre relacionamento, criatividade, vou dizer se é amarelo, se é vermelho. As tags, então, fulano fala de maternidade, fala de feminismo, fala de LGBTQIA+, as marcas com as quais a pessoa já trabalhou e as especificidades dela que geraram na planilha. É muito mais fácil você defender para uma marca desse jeito do que falar, contrata Sabrina Sato. Por quê? E, às vezes, isso permite a gente... e aqui tem o papelzinho. A gente pinta o papel do funil que esse influencer vai fazer. Então, pode parecer simples para vocês, mas juro. Saber Pessoal, comprovar... isso aí é ouro. Eu estou vendo pela primeira vez, estou impactadíssima. Saber Obrigada, comprovar... Dani. Não, obrigada. Eu acho que saber comprovar isso, né, para os seus clientes é muito importante. E para vocês que já nascem nessa era, né? Eu nasci na era dos influencers. E hoje tem ainda influenciador que é robô, tem influenciador cyber, tem uma porrada de coisa. Então, essa questão da influência só vai seguir. E como a gente gosta de trabalhar com nano-influencers, né, nano e micro-influencers, putz, você precisa de uma ferramenta, porque são zilhões, não dá para você... Posso te fazer uma pergunta? A gente ouviu muito no SX, nesse festival de inovação, que é muito mais vantajoso falar com o micro, que o micro espalha, do que falar com o macro. Explica isso, Dan, eu fiquei meio confusa. Então, a Meta diz que, o Facebook, né, e o Instagram, a Meta diz que entrega o conteúdo orgânico para 3% da audiência. A gente tem medido e a gente acha que é menos do que isso ainda. Eles não comprovam que é menos, mas a gente acha que é menos. Ou seja, você vai comprar um conteúdo de um influencer e só 3% da audiência deles vão ter acesso ao conteúdo que você comprou. É muito pouco para o valor que a gente paga. E os nano e micro entregam muito mais do que 3%. Então, você consegue chegar numa base maior e você consegue ter o engajamento dele, proporcionalmente falando, muito maior também. É um custo-benefício melhor, é um engajamento maior. Só que depende, de novo, no funil, se você quiser falar com mais gente, eu vou falar, Doutor Consulta, por exemplo, há um tempo, estava contratando o Luciano Huck. E eu fui lá para fazer a reunião com o Luciano Huck, analisando as redes dele, não ia dar certo. Primeiro, o Luciano Huck não trata com o Doutor Consulta, todo mundo saberia que ele não vai no Doutor Consulta, não tem verdade de marca naquela contratação. Segundo, ele fala com o Brasil inteiro e com muita gente, a gente só tinha unidade em São Paulo. Então, você cria uma demanda reprimida que pode gerar tráfego para os concorrentes que estão nas outras cidades e não ele. Então, você vai pagar um tiro de canhão, quando, na verdade, você precisa de uma bala de chumbinho. E a gente queria comunicar que estava lançando uma unidade no Capão Redondo. Então, para que você vai contratar o Luciano Huck para falar de uma unidade do Doutor Consulta em Capão Redondo? A gente pagou R$3.000 para a mulher que mora em Capão Redondo e que tem o WhatsApp de todas as mulheres do Capão Redondo. A mulher do Capão Redondo é 10 vezes mais eficaz para esse fato, e o custo-benefício eu não vou nem mensurar, porque é tudo sobre entender para quê, não é com quem. Não é porque eu encontrei o Luciano Huck
Que nem eu conheço a Sabrina Sato e a gente pensa um monte de projeto junto, mas não serve para todas as necessidades. Então, é muito sobre entender o funil. E, de novo, acho que isso é muito importante também, que é como é que a gente comprova que aquilo funcionou. Esse é o dashboard que a gente usa para conteúdo pago. Eu não vou passar. E esse é o dashboard que a gente usa para conteúdo orgânico, porque o orgânico é diferente. Você manda e reza, né? Você manda, liga e fala, por favor, se der para você postar o meu conteúdo, eu te agradeço, mas não estou pagando. Então, existe o orgânico e existe o pago. E é isso, é na unha. É um dream team que acho que tem que fazer esse trabalho. Então, quando a gente fala, puta, para que precisa de 90 pessoas para fazer isso? Porque você tem que ter uma metodologia, mas ainda é muito sobre critérios humanos. Não tem uma ferramenta. A gente tem Stiling, Airfluencer, Tagger. São ferramentas caras, mas são ferramentas que ainda precisam muito do ser humano ali, manipulando e olhando para elas. Então, eu ia mostrar para vocês, mas acho que eu não vou. Eu vou só mostrar como é complexo e como a gente fez toda a verba da Giovanna Elbank virar uma verba para esse squad aqui, e isso surtiu um baita efeito na marca, gente. Um baita efeito. Ter um squad anual, a gente conseguiu o ano inteiro essas pessoas pelo preço que a gente pagava. De novo, eu não estou depondo contra o trabalho da Giovanna Elbank, eu estou dizendo que depende da estratégia. E, às vezes, o dinheiro dá muito mais trabalho construir conteúdo e validar conteúdo e reporte para todo esse squad do que contratar ela e fazer meia dúzia de posts. Mas não é só sobre a energia que a gente gasta, né? É sobre gerar resultado no fim do mês. Então, a gente fez para Huggies global, tá? Esse é um trabalho em que a gente fala como desenhar uma estratégia de influencers, o que considerar no briefing de um influencer, não é só contratar, você tem que construir todo o storytelling dele aqui. E a gente fez um mapa da campanha global, que é do We've Got Your Baby, por isso que está WGYB, que é We've Got Your Baby, que é a campanha que a gente tem. Então, o influenciador, ele só entra no nosso squad se ele preencher todos os pré-requisitos que a gente pôs no briefing global, porque a gente está aqui dizendo como agência, como todas as agências do mundo de Huggies têm que trabalhar para a gente... então, é o Brasil também ditando como é que isso funciona. E aí, como é que a gente vai olhar as trends e reportar o resultado disso. Tá? E acho que... Eu vou mostrar só um videocase aqui, que eu acho que tem 2 minutinhos só, e aí a gente termina, que é um videocase de boutique. Espero que funcione aqui, que acho que fecha bem com o que eu estava falando para vocês. Será que vai? Não está indo. Acho que está como PDF, será? Ah, então não vai, então não vai. Que esse era um vídeo que explicava um projeto de influência. Então, assim, eu deixei aqui também para vocês um mapa da mina de como fazer isso para qualquer marca. Então, isso aqui eu peguei e tirei o nome da marca que a gente trabalhou. E aí a gente analisou tudo que a marca tem que comunicar. Talvez olhando vocês já consigam até saber qual que é a marca, mas é uma marca que fala de segurança, tecnologia, benefícios, vantagens e todas as causas que eles defendem. Eles têm 3 campanhas no ano, que é Copa do Mundo, NFL e datas que todo mundo tem, né? Black Friday, férias, Natal. Eles têm as frentes Always On, que é o dia a dia deles, e problemas que a gente coloca. Tem eleições, então todo mundo que trabalha com influenciadores tem que pensar um pouquinho sobre se aquele influenciador é ativista ou não é. Então, não estou dizendo não contratar um ativista, estou dizendo watch out, pense, porque vai ter eleição. E aí a gente coloca PMG para cada um desses projetos. Ninguém consegue ser bom o ano inteiro em tudo. Então, a gente foi dando pesos. Então, esse projeto é G, esse é M, esse é P, e aquele é um watch out vermelho. E aí a gente foi vendo as redes sociais proprietárias para cada um, para endereçar cada uma dessas conversas. E aí é isso, gente. Então, queria mais passar para vocês um pouquinho de um jeito novo de trabalhar. E acho que o resumo da relevância do trabalho de vocês hoje no dia a dia das marcas e na construção de reputação. E vamos ficar aqui para responder perguntas. Posso fazer eu uma primeira para a Dani? E assim, eu nem conhecia, né? Porque eu acho que eu já conheço mais, que estou junto com você bastante. Mas eu não sei o quanto vocês entendem que isso faz parte da profissão de vocês, né? E eu queria entender, Dani, dessas 90 pessoas que trabalham com você, se tem alguém aqui dessa galera que gostaria de trabalhar na PROS, quais são os skills? Quais são... o que essa pessoa precisa ter de diferente para entrar no time da PROS? Para onde ela tem que olhar? Como ela se prepara para isso? A gente pode fazer momento
Merchan, Pode, assim, pode. ó, estamos buscando estagiários, tá? Então, se alguém E quiser... depois, se alguém quiser Vou- fazer alguma pergunta, algum comentário, pode levantar a mão que eu passo o microfone, tá bom? Acho que o principal é curiosidade, porque nada está pronto. A gente precisa de muita gente questionadora, assim, que traga essa visão de mundo. Como muito a gente está trabalhando com influência e são nichos diferentes, pessoas que pensem diferente, né? Pessoas que tenham opinião. Acho que o principal que a gente vê nas entrevistas, e eu pergunto, é tá, o que você defende? Porque eu acho que tem muita, a gente acha que só porque a gente é novo, a gente tem que absorver o mundo, né? Mas o que para você é certo, o que para você é errado, o que você não tolera, o que você defende. Então, ter opinião diante das coisas, diante do mundo, e a curiosidade. Então, eu acho que é menos sobre como é que você tem feito, porque a gente não tem feito, a gente criou essa metodologia depois de 1 ano e pouco agora. Então, é muito sobre olhar e falar assim, cara, ainda não está bom. Sabe, pessoas inquietas e quase como a gente, que a gente fala, a gente está sempre estudando porque a gente sempre acha que ainda não está bom. É aquela coisa meio só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fala, cara, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, quanto mais a gente estuda, mais abre a nossa certeza de que falta muito. Então, pessoas assim, pessoas inquietas, pessoas pessoas de bom humor, pessoas que sabem improvisar, porque é improviso o tempo inteiro. A gente contrata uma pessoa, puta, a pessoa ficou doente. Tá, como é que a gente rapidamente faz um jogo de cintura, um twist ali, para não parecer que a gente... Para não errar, não é nem parecer que a gente errou, para não errar de fato. Então, eu acho que é isso, que lidem bem com o imprevisto, que sejam muito curiosas, acho que é isso. Obrigada, gente. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Podemos encerrar? Então tá, gente, enquanto a gente estiver encerrando, as meninas vão tirar os nomes, né, dos kits que a gente combinou que ia sortear, tá bom? A gente já vai anunciar, mas eu queria fazer alguns agradecimentos finais, tá? Muito obrigada mesmo, de verdade, por terem vindo e falado com a gente. Vocês têm uma baita experiência. Obrigada a vocês. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante sobre o mercado de comunicação e um pouquinho sobre o trabalho de RP também, principalmente no começo, sobre como é criar uma identidade, não só em relação ao consumo, mas criar uma identidade, uma reputação, relacionamento com os públicos. Então, muito obrigada por terem aparecido aqui, por terem ficado até o final. E vão ter mais RP Talks, tá? Mais para o semestre que vem, então fiquem de olho quando vocês verem esse logozinho aqui que a gente criou com o Ives, que também está aqui. Acho que ele foi no banheiro, gente, mas ele é um designer gráfico que a Yara trouxe, que é ex-aluno da FAAP, então queria fazer uma menção aqui para ele. Então fiquem de olho para os nossos próximos RP Talks. E muito obrigada, Maria, Rubens, Simone, por terem vindo aqui também, tá bom? E Obrigada. agora a gente vai dar alguns mimosinhos que os nossos patrocinadores deram para vocês. Ai, que queridos, obrigada. Em nome da Itza, a pizzaria que tem aqui na Vila Boim, que é uma delícia, da BioSans, de cosméticos, Help Vibes e dos docinhos da loja. A gente veio dar esses presentinhos pra vocês. Ó, vocês estão de parabéns, né? Vocês estão organizando tudo perfeito aqui. Tá pronto. Obrigada. Qual é o nome da empresa? Obrigada, gente. A de vocês que vocês vão abrir. RP. E eu vou pegar aqui os nomezinhos, Ó, então, tá? E eu quando a vi. gente chamar, vocês podem acompanhar a gente, que a gente vai dar os nomezinhos. Uma fotinho, beleza.